Esta colaria é uma colaria que data de 1748, portanto, do rei Dom João V, que criou aqui esta colaria. Nessa altura, na Europa, todas as casas reais, ou pelo menos as principais casas reais, tinham as suas colarias e o cavalo estava, digamos, em grande expansão. E, portanto, o nosso rei, obviamente, não querendo ficar atrás, criou esta colaria. É um monumento com 260 anos, e é um monumento que, obviamente, toda a criação cavalar nacional e o país, obviamente, se orgulha de ter, e entre eles, como sabe, a ida de cavalos, diretamente para o Brasil. O Manga Larga tem completamente diferente, como o próprio nome indica, é ser marchador. Eu acho que existe dentro da raça lusitana, existe um tipo de cavalo que é o cavalo alter. Cavalo esse, em princípio, de cor castanha, embora não seja só isso que o define, mas é um cavalo, enfim, com algumas características que depois são sempre mais fáceis de ver visualizando esses cavalos. Existe outro tipo de cavalo, que é um cavalo, digamos, da Fonte Boa, que era tido a Fonte Boa, porquê? Porque existia uma cavalaria que era até do Estado, na Fonte Boa, e o Depósito de Garanhões criou um cavalo um bocadinho mais forte, com talvez um bocadinho mais de aptidão desportiva. E depois existe outro núcleo muito importante, que é o núcleo Veiga, digamos. É um tipo de cavalo com uma seleção bastante importante em toureio, um cavalo bastante mais fino, talvez, do que os outros. O cavalo lusitano, no fundo, na minha opinião, anda à volta destas três linhas. Mais Veiga, menos Veiga, mais cavalaria nacional, menos cavalaria nacional, mais alter ou menos alter. É um cavalo conhecido pela sua docilidade, pela sua capacidade de aprendizagem. Sempre foi conhecido também pela sua versatilidade e a sua capacidade de trabalho. Esteve sempre disponível em todas as alturas da história, embora com outros nomes, mas mais recentemente denominado por sangue lusitano. Dom João VI levou daqui alguns cavalos e um dos garanhões que foi utilizado e que influenciou bastante a seleção do Manga Larga Machador era um alter real. Estamos aqui naquilo que foi no passado a Fazenda Campo Alegre. Aqui nasceu e viveu o Barão de Alfenas. O Barão de Alfenas, que foi uma pessoa muito importante, muito influente na época do Império, sendo inclusive deputado do Império na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E é o precursor, o criador dos primeiros animais que no futuro viriam a ser os cavalos Manga Larga Machadores. O imperador deu ao Barão de Alfenas um cavalo de origem provavelmente alter, que o barão, ao cruzar esse cavalo com suas éguas, aqui da região, éguas sem raça definida, podiam ser sorraia, podiam ser éguas do norte de Portugal ou da região do norte da África, e a partir dele começou a selecionar esses animais que marchavam, e surgiu daí, às vezes, até sem grande interesse em criar uma nova raça, mas muito mais em ter animais para que fossem cômodos para as viagens, as grandes viagens daqui para a corte, e daí nasce, então, a raça Manga Larga Machador, que hoje é essa grande raça que está espalhada pelo Brasil inteiro e até por algumas partes da América do Norte e Europa. O tríplice apoio aparece já fruto, penso eu, de adaptação, e nós aí vamos buscar a docilidade do cavalo lusitano, que permite adaptar a tudo, às condições. Nós em Minas temos a topografia, que é uma topografia mais acidentada, a necessidade de participar naquelas atividades venatórias que os ingleses tinham deixado um pouquinho, aquele gosto pela caça à raposa, que eu penso que em Minas Gerais se desenvolveu bastante, a perseguição dos animais, mas devido à parte montanhosa, esses cavalos tinham que trabalhar, subir e de uma maneira mais cómoda. Há um outro aspecto que eu tenho pensado, pode ser realmente uma asneira muito grande, mas os animais eram animais pequenos porque realmente quando o animal muda de ambiente, de habitat, às vezes os animais estão lá, mas ananicam um pouquinho. Eram animais de trabalho, portanto não estão naquela altura, não andámos ali com raçõezinhas e pão de ló para os cavalos, eles tinham que trabalhar. As celas que eram, penso eu, não tenho a certeza, que eram usadas, eram celas grandes,
para cavalos pequenos, o que pode ter feito com que a mecânica do cavalo, o cavalo para o trote tem que saltar, para o galope tem que se projetar, no passo não há problema. Então, pode ser que o tamanho da sela tenha condicionado um pouquinho certa limitação da coluna do cavalo e que tenha feito com que o cavalo se defendesse e desenvolvesse essa mecânica para que em cima a sela, por exemplo, não interferisse tanto. Vou deixar esta questão no ar e o senhor vai levá-la e daqui a uns anos, quando nos encontrarmos, voltaremos a falar nisso. Nós baseamos no cavalo que o Gabriel Francisco comprou do cego lá perto de Barbacena. Então ele, numa das viagens que ele fazia aqui a cavalo para Ouro Preto, ele encontrou esse cego com um cavalo muito bonito na estrada. E aí quis comprar o cavalo. E o cego falou que não podia, que o cavalo, ele tinha muita amizade naquele cavalo. Mas o barão insistiu, porque viu que o cavalo era muito bom. O cara abriu mão e ele pagou uma fortuna no cavalo. Esse cavalo devia ser descendente desses cavalos que Dom João trouxe de Portugal. 2 filhos do Zé Francisco, que já tinha ido lá para o Carmo da Cachoeira, levou filhos desse cavalo, cruzando com as éguas que já existia na época, tirou um cavalo especial, que veio parar aqui, no Campo Alegre, já na fazenda do Narciso, de um filho que chamava Gabriel Antônio. E esse cavalo, por nome Zimonei, é o cavalo primitivo dentro do Manga Larga. Ele deu o Cana Verde, que foi para Bela Cruz, com égua da Bela Cruz. Esse Cana Verde deu vários filhos aí para frente. Deu o Bellini, que é o primeiro cavalo do JB. E deu outros mais. Em 1934, os Junqueira, que estavam em São Paulo, e outras pessoas, se reuniram e resolveram fundar uma associação de criação de cavalo. Era um cavalo brasileiro, que tinha sua origem em Minas Gerais e veio para São Paulo. Começou, então, a registrar os animais no studbook do Manga Larga. E os cavalos aumentaram de porte. Diziam, inclusive, que houve uma infusão de sangue exótico e, com isso, inclusive, perdeu o andamento característico do cavalo Manga Larga de Minas, do Manga Larga mineiro. Com isso, os criadores de cavalo Manga Larga de Minas Gerais se sentiram prejudicados porque ficaram com vários animais fora do registro Manga Larga e também porque a Associação do Manga Larga fechou o livro e exigiu que, dali para frente, haveria necessidade de que os produtos tivessem seus pais já registrados na Associação do Manga Larga. Os paulistas da Associação Manga Larga queriam o trote como andamento e os mineiros queriam o cavalo que tivesse um andar marchado. 16 de julho de 1949, durante uma exposição que houve na Gameleira, lá em Belo Horizonte, se convocou a segunda reunião, onde se leu a ata da primeira reunião lá de Caxambu. Então criou-se a partir daí a Associação dos Criadores do Cavalo Marchador da raça Manga Larga. Isso foi muito bom porque alertou muita gente que eu não pensava, passaram a tirar o tal cavalo misturado. Eu tinha pelo cavalo uma apreciação como serviço, como comodidade e como beleza. O cavalo número 1 eu comprei pelas razões que eu te disse. Falei para mim mesmo, eu vou comprar um campeão nacional. E o Bolivar me vende o cavalo.
o Angaí primeiro, que era o padrão da raça. E é um motivo de orgulho para mim, de vaidade, de pertencer a esse livro. Nasce no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado pra lidar com gado, pra percorrer distâncias, aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador. A Fazenda Angaí tem mais ou menos 280 anos. Em 1890, trouxe o Caxias para o Angaí e aí começou o criatório mesmo, Manga Larga Marchador. Ele era filho do Cana Verde, né? O Níquel era filho da Emoção com Aviso. Ele foi grande campeão de marcha. Na época de 40 e poucos, 50, né, veio o Sátiro. Inclusive o Sátiro foi um cavalo que houve duas marcas. Veio da Traituba como Traituba Sátiro e aqui no Angaí ele foi registrado como Angaí Sátiro. O Sátiro é um cavalo que o meu avô, Diodato, recomendou com o Otto Junqueira da Traituba. Ele queria um filho do rádio da Traituba. E aí o Otto da Traituba tinha uma égua alcova que estava prenha do rádio. Nasceu um potrinho, muito bom. Meu avô foi ver, gostou, ficou com ele. É o Sátiro, justamente o Sátiro, que fez um papel maravilhoso no Angaí. Meu pai levou os animais na década de 40 para São Paulo e início eram animais não eram registrados, inclusive nem a associação ainda não tinha sido fundada. Eu ia muito com meus tios levar leite nos laticínios do Campo Lindo, de burros de cangalha, com lata. Eu ia muito e chegava lá no Campo Lindo, ficava vendo os cavalos, inclusive o Sincero. O Sincero, sem soma de dúvida, foi o melhor cavalo do Campo Lindo. Antes dele, só o Sargento. E daí, logo na frente, eu tive a sorte de usar um filho dele, que é o Duque JB. Duque descende do Sargento e descende do Sincero, que é filho e é neto. Nós não temos assim, a data exata do início do criatório, mas tudo indica que foi com a construção da casa, da sede da Traituba, em 1831. A tropa da Traituba e do sul de Minas como um todo sempre foi marchada, andamento marchado, que sempre foi a preocupação que a região teve, né? Desenvolver o trabalho foi a procura de marcha, exatamente para cavalo de cavalgada, cavalo de caçada, cavalo da lida na fazenda, né? Então tinha que ser cavalo marchado. O Aviso nasceu em 1978. O cavalo era excepcional de montada, de uma comodidade, de uma maciez assim, extraordinária. Foi assim, um galo que foi muito utilizado em todos os criatórios, inclusive o pessoal da Favá tiraram lá a Xuxa. A Xuxa é filha do Aviso, com a Traituba Aviso, com a Favá Chavana. E é uma égua top de linha. Marcou presença dentro do criatório deles, deixando aí o diamante e vários outros produtos. O Angaí, teve o Angaí Níquel, Bela Cruz deixou o Universo Bela Cruz, focando só aqui muito bem próximo da gente, fora a turma de fora que usou, né? Meu avô foi fazer uma visita aos parentes em São Paulo. Então foi com a comitiva, com o cavalo, com o cargueiro, levou a cachorrada para caçar lá, foi tudo.
E de Colina ele trouxe do São Antenor Junqueira Franco um cavalo de nome Armistício, que era filho de Apolo e Baia. Era um cavalo excepcional de andar, muito bom de andar, mas não um cavalo feio, não era um cavalo bonito. E trouxe esse cavalo de lá para refrescar a sangue da nossa tropa aqui. E esse cavalo, quando chegou-se aqui, o tio Otto, que era da Treituba, vizinho aqui do Favacho, pediu, veio cá ver o cavalo. Chegar aqui, viu o cavalo, falou: Bilota, para trazer tamanha porcaria, não precisava ir tão longe. Pula a divisa do Favacho com a Treituba e você traz coisa melhor. Falei: não, tudo bem, mas o cavalo eu cacei nele 3 dias seguidos e ele me serviu muito bem. Por isso eu o trouxe. 3 anos depois, tio Otto aqui. Falou: eu vi os potros, filho do cavalo, bom demais e tal. Posso pôr égua ao cavalo? Te digo mesmo, é só pular o ribeirão da divisa para cá e pode usar o cavalo, tá às suas ordens. Meu avô usou na égua de nome Onda, deu o candidato, o jambo e o gesso, que hoje são 3 cavalos que quase que pais da raça. A raça hoje quase tudo vai neles. Tudo que é Favacho, que é Lobos, que é Edu, Treituba, Angaí usou. Aqui no sul de Minas, todo mundo usou sangue desses 3 cavalos. Bela Cruz usou muito jambo. Morro Grande, hoje tem muito sangue deles. Antigamente, lá em Boa Esperança, tiveram 2 cavalos muito bons. Um era lá da Favacho, era filho do Armistício, velho do Favacho, chamava-se General. Depois, nas filhas do General, esse mesmo senhor comprou um cavalo lá no Urbano, lá no JB, né? Que chamava Keeper JB. Era filho do Sargento Velho com a Vamp. Esse Sargento Velho também era Favacho, né? Sargento Velho era Favacho também. Esse Keeper também deu uma tropa muito boa, muito machadeira. Então eu comecei com éguas descendentes desses 2 cavalos. Vemos o vovozinho com a mesma disposição do tempo de aprendizagem, montando galhardamente o cavalo Armistício, afamado reprodutor muito conhecido nas plagas de São Paulo e Minas. Quando meu avô trouxe o Armistício, o pessoal do Campo Lindo parou de usar a nossa tropa, dizendo ser o Armistício um cavalo muito feio. Tanto é que você vê hoje a linhagem Favacho e a linhagem JB bastante diferente. Por quê? Porque eles não usaram o Armistício. Aí esse Cícero Forte ganhou uma égua de Zé Braulio, trouxe aqui e pôs com um candidato. Logo que a égua pariu a potra, ele deu essa égua ao meu irmão Haroldo, e foi num jogo, a égua nasceu em 57, em 58 o Brasil estava jogando a Copa. Falei: Haroldo, que nome você vai pôr na égua? Falei: tá falando aqui estádio de Raçunda, o Brasil está jogando no estádio de Raçunda. É Raçunda o nome da égua. E aí ficou o nome Raçunda. E dessa égua nós tiramos o primeiro reprodutor, o Albatroz, que é filho dela com o pai dela, com o candidato, filho neto. O Campanário, filho do Sincero JB. O Farol, com o irmão dela, com o Radical. Depois tiramos um outro com o Sincero, chamava General. Então é uma égua que nos deu, só ela, 5 reprodutores. E numa época onde a gente só tirava o melhor dos potros para ser reprodutor. Meu tio Zezico, irmão da minha avó, que morava lá em São Paulo, já no final de vida, mandou um cavalo de presente para o meu pai e para o tio Bento, de nome Chimango. O tio Bento achou o cavalo um pouco pequeno, não era o cavalo que ele queria usar nas éguas dele, o cavalo era pequeno, apesar de muito bom de andar e tal. Deu a parte dele para o meu pai. E nós usamos esse cavalo na nossa tropa, com grande sucesso, deu muito certo na nossa tropa. O primeiro, Capricho D2, né, que é o Favacho Ópio, foi para lá, eles registraram como Capricho D2, foi o primeiro deles. Depois veio a Passarela, Surpresa, da égua mais de andar melhor, que agradava mais, era a Tesoura. Tanto é que nos deixou a Fumaça. Fumaça é a mãe do Consciente, que é o pai do Estranho, quer dizer, veio uma genealogia muito boa. Cruzamos a Fumaça com o Cantoni Japão. Nos deu a Sina. A Sina veio a ser a égua top, né? É a mãe do Estranho, é a mãe do Malta. Só deu prazer, só deu alegria. Foi reservada campeã nacional de marcha 2 vezes.
Nenhum deles foi ferrado na pista. Todos eles ganhou o concurso de marcha lá da Nacional, foi grande campeão dos campeões, sem ferradura no casco. Nós começamos aqui nesta fazenda em 1964. Meu pai já era criador, juntamente com a minha mãe, que era a Didinha lá da Bela Cruz, na fazenda do Chalé, próximo aqui, entre o Narciso e a Traituba. Eu gostava muito da tropa lá do Edu, do meu padrinho Aníbal, do Damasco, Orelhinha, e eu trouxe eles para cá. E daqui da fazenda nós tivemos uns bons garanhões. Tinha o Hirohito do Narciso, que era filho do Madrigal Bela Cruz, Camoreira. Tinha o Itu do Narciso, que era filho do xerife AJ, que nós demos uma pitadinha aqui na nossa tropa, deu uma refinada muito boa, uma estruturada boa, numa filha do xerife, com a Evita, que era filha da Moreira com o Aviso, que já tinha muita marcha para trás. Então, realmente foi um cavalo. Hoje o Itu é o pai do Madrigal do Narciso, que é o cavalo que a gente utiliza aqui. Já tem uns filhos já em pista aí, inclusive um lá com o nosso presidente, o Aclon Edu, que é filho dele, com a Lisla Edu. A fazenda foi fundada no final do século XVIII. Né? Nós acreditamos em 1774. No início do século XIX, o Barão de Alfenas casou-se, né, na fazenda Pitangueira, que também pertencia à nossa família. Então nós acreditamos que a seleção, né, de animais com aptidão parcela já vem, né, desde essa época. E depois, no final do século XIX, o nosso bisavô, o Coronel Severino Eugênio, também casou com a bisneta do Barão de Alfenas e aumentou esse laço de amizade, né? Então a gente acha que solidificou esse trabalho de seleção de animais marchadores com grande aptidão para a sela. Segundo o nosso pai, o melhor animal que já nasceu aqui foi uma égua baia, né, que se chamava Olinda do Genro de Serra, que foi conhecida como Baia do Genro de Serra e depois foi vendida para a Fazenda Herdade. E essa égua, no meados também do século passado, no século XX, quando o Ministério esteve rondando o sul de Minas, né, já se eu não me engano até já para fazer uma seleção de animais, visando escolher alguns animais, essa égua foi muito valorizada e na época eles não abriram mão dela. E vem a ser até a mãe da Rosada JD e vem a ser a avó do trio da Zizica, né, que é um cavalo que se tornou até campeão nacional. O senhor Diego gostava muito de cavalo também, levou muitos animais daqui para a Herdade, né, como, né, também mandou animais da Herdade para cá. O Baluarte, que foi registrado como Herdade de Baluarte. O Baluarte era filho do Panchito JB, com a égua baia, que foi até conhecida como soberana, mas aqui se tratava de baia manca, que era na África de Umapé, né? E o Baluarte, com a Esmeralda, que no caso que é outra égua baia, que era irmã inteira do Baluarte, né? Foram os pais da Olinda, que é essa égua considerada a melhor égua do Engenho de Serra. O Seta Caxias nasceu aqui, né? Na realidade. Chamava-se Abismo, foi vendido logo depois de adulto e foi registrado como Seta Caxias, já na região de Lagoa Dourada. O início, 53, foi em 1902 com meu avô. Quando veio lá do Campo Lindo e veio para Orlândia, casou com minha avó aqui e fez a tropa 53, que nada mais é que a tropa JB e a tropa FM que ela recebeu do Coronel Chico Orlando. A minha tropa hoje, eu considero uma das poucas tropas puras que existe hoje no cenário nacional do Manga Larga. Porque nunca houve mestiçagem. Desde o tempo do Zé Frauzino, e veio para cima com o João Braulio, passando para o meu avô, Zé Frauzino Junqueira Neto, meu pai, nunca houve infusão de sangue estranho aqui. Entendeu? Sempre foi Manga Larga marchadores. A nossa tropa era uma tropa muito reforçada, de garupa, andamento muito bom,
mas era um pouco pesada de frente. E o Degas, para mim, foi o cavalo que deu essa beleza. O Quartel foi um cavalo extraordinário. O cavalo o Quartel, sim, é um cavalo que tem sangue da tropa CJ, do meu padrinho Celso Junqueira Torquato, que era uma tropa também pura, purinha, purinha, purinha. Nunca teve infusão de sangue estranho, entendeu? A Asa Branca, essa égua foi campeã. Era uma égua lá do Geraldo, do Geraldo Capitão. Ela foi campeã nacional na exposição de 1954 em São Paulo. Era uma égua extraordinária, filha do Gesso. Graças a Deus, na primeira cobertura que eu pus ela, saiu o Baran, entendeu? O nitrato. Agora o Baran foi extraordinário, deu uma produção muito boa, deixou uma tropa muito grande aqui. E é uma abertura de sangue que foi muito boa. É a tropa que vem do Gesso, que vai no Armistício, que no fim vai sair no Apolo, que vai cair aqui também na 53. No início, os animais eram caçados, os cavalos eram caçados, né, e servia de alimentação para o homem. Logo, o ser humano percebeu que se em vez de caçasse, utilizasse ele como instrumento de caça, né, seria mais vantajoso e passou a domar os cavalos e utilizar como instrumento de caça. O cavalo, para ser um bom reprodutor, para ser um bom cavalo, tinha que ser um bom cavalo de caçada, tinha que ser um cavalo de movimentos fáceis, sabia subir um barranco, descer um barranco, pular um valo, pular uma cerca. Franco, corajoso, versátil. Tudo que você precisa dele, ele está pronto a te servir. Você joga ele num lugar, ele não nega de passar. A gente tocou naquele lugar porque a gente sabe que pode passar. Então ele tem confiança na gente e a gente nele. É uma troca de confiança, né? Você vai ver resistência, você vai analisar rendimento, conforto, né, comodidade e aptidão, né, docilidade. Então acaba que você, numa caçada, você avalia todos os quesitos que se necessita num bom cavalo de sela. Uma coisa é você montar no cavalo e dar uma voltinha, outra coisa é você andar o dia inteiro, chegar de noite embora pra cá cansado. Machador, aquele que as margens do Ipiranga montava o imperador. Sou manga larga, machador, em toda a história do Brasil estou. Existe um mercado potencial na Europa. Conseguimos fazer uma reunião dos criadores da Europa, a maioria da Europa, fundamos a Associação Europeia do Manga Larga Machador, e naquele momento convidei eles para vir aqui assistir a Nacional, que é um dos melhores cavalos de marcha picada e marcha batida, estão lá. É a vitrine do Manga Larga Machador do Brasil inteiro, está tudo lá. E realmente eles ficaram espantados ver como é que uma raça consegue fazer uma festa desse tamanho, desse gabarito. Montaram os cavalos, adoraram os cavalos, tanto de marcha batida como picada. E fizeram um tour com eles aí no sul de Minas para conhecer a história da raça. Eles foram lá visitar a região do museu, as fazendas Pilares. É um mercado importador enorme, né? Consumidor de cavalos de uma forma impressionante, né? E é um mercado que nós vamos abrir para nossos associados vender os animais deles. This race is so not known in Europe, so I want to get everybody informed about this race in Holland and Europe, because it is such perfect. In my opinion, it's perfect. So that's what I think all the people should know, and we should try to enlarge it in Holland. Às vezes, para você exportar um cavalo, você tem que fazer uma quarentena, o transporte é muito mais caro, porque você tem que levar o animal de avião. O embrião não. O embrião você, um botijãozinho de nitrogênio, você manda 10, 20 embriões para fora. Aprovamos o semi-congelado, o embrião congelado também é uma reivindicação dos próprios europeus e americanos, né? Isso facilita muito a exportação de alta genética. Com a liberação agora de utilização de embriões congelados, eu acho que a associação vai dar um salto muito grande em relação a crescimento e expansão da raça, principalmente fora do Brasil. A
qualidade dos animais hoje, que o Manga Larga Machador do Brasil, e essa possibilidade de outros países ter acesso, então, a essa genética, eu acho que a associação agora deu um salto enorme e vai conseguir alcançar resultados muito grandes com essa venda de embriões para fora do Brasil. A diretoria está de parabéns, a visão deles realmente é de modernidade. A associação, os criadores, têm total condição de se organizar e buscar lá fora, mostrar o nosso cavalo. Nosso cavalo precisa ser mais divulgado. Eu só acredito, na verdade, nessa conquista lá fora, a partir do momento em que isso for feito com a associação, organizando esse movimento. Acho que é muito importante nós buscarmos isso lá fora como uma entidade forte. Claro que eu vejo um bom mercado para cavalos de marcha na Europa. Especialmente na Alemanha, tem 80 mil cavalos islandeses, que tem também um tipo de marcha que é chamado tölt. Normalmente, o cavalo islandês é um cavalo onde os jovens entram na cavalgada de montar cavalos. Só que é um cavalo menor do que a Manga Larga. Eu acho que o Manga Larga tem uma boa chance de ser o sucessor na idade do cavalo islandês. E a variedade de usar o cavalo é muito mais do que o cavalo islandês oferece. A criação de cavalos hoje ela é uma criação relativamente cara, não é uma coisa barata, né? E nós, na associação, a diretoria está trabalhando junto para tentar viabilizar os criatórios de Manga Larga Machador, especialmente os criadores pequenos e médios, né? Onde tem uma necessidade muito grande de demanda de mão de obra qualificada, que está faltando, a demanda de informação técnica, de orientação técnica. E nós estamos com um projeto dentro do Manga Larga Machador para Todos de fazer os cursos de reciclagem para a mão de obra, via núcleos organizados para os criadores. É melhor preparar a mão de obra na região dela do que você exportar ou importar a mão de obra. Fica caro, fica pesado. E a nossa intenção é fortalecer os núcleos que são as regiões onde se concentra os criadores de Manga Larga Machador. Eu acho fundamental, porque os núcleos é que efetivamente representam, né, ali o Manga Larga Machador por esse Brasil afora. Eles é que realmente têm o calendário de eventos, eles é que promovem as exposições especializadas, as copas de marchas, os leilões. Quando nós decidimos assumir a diretoria da associação, era ter um modelo de gestão empresarial, né, gestão profissional, tanto na gestão administrativa, financeira, como a parte técnica. Trabalhamos muito lá dentro para a gente ter uma avaliação bem clara. CPD era uma coisa horrorosa e nós estamos contratando uma equipe que tem estrutura capaz de organizar isso. O criador vai ter uma facilidade enorme de acesso à informação, as comunicações dele vai ser muito facilitada. Nesse programa novo vai ter um break na entrada. Só entra certo. Por exemplo, comunicação de nascimento tinha 4 ou 5 erros. Erros do técnico ou do criador. O que mais me entusiasma e emociona no Manga Larga Machador é nesse tempo todo que eu estou aqui, ver uma raça sempre crescente, com tantos adeptos, espalhada em todo o Brasil, em vários países da Europa, da América do Sul, e uma liquidez tão grande que nós somos capazes de realizar mais de 120 exposições ano, mais de 80 leilões, tudo com liquidez, e todo dia são novos associados que estão chegando, e todos eles com muito entusiasmo. E quem chega, já chega como um criador de Manga Larga Machador. Ele não vem aqui se associar primeiro, ele já chega como Manga Larga Machador. A maior raça de cultura da América Latina, a maior associação da América Latina, a maior número de animais inscritos na América Latina, a maior associação que tem associados na América Latina. Isso, em tudo você tem que ter um norte, não é isso? Ter uma entidade que oriente, né? O cavalo do mundo hoje. O Manga Larga Machador hoje é o cavalo do mundo. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: o homem seria um escravo sobre a terra, o cavalo fez dele um rei. Nasci no sertão mineiro,
Apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado pra lidar com gado, pra percorrer distâncias. Aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador, aquele que entre altos e baixos sempre lhe apoiou. Sou manga larga, marchador, em todo estou.